estamos todos, né, vivendo um momento especialmente difícil da história, especialmente desafiador para o nosso país, sobretudo. Então, eu gostaria, nesse momento, de fazer minhas as palavras da minha colega de setor de língua portuguesa na Faculdade de Letras da UFRJ, professora Silvia Vieira, que disse na abertura da jornada de iniciação científica desse ano, que pesquisar traz esperança, né? Então, eu penso também assim, e trazer para a pesquisa também traz esperança, né? Além de pesquisar em si, trazer esperança, trazer para a pesquisa também. Então, muito bonita e importante essa iniciativa de todos aqui que estão indo para a pesquisa. Bom, primeiro recado que eu queria dar, talvez não seja novo para vocês que estão nos encontros, seguindo os encontros da Olimpíada Brasileira de Linguística, mas eu acho que vale a pena de todo jeito a gente falar, que é na diversidade das línguas humanas de forma geral, né? Que são cerca de 7.000 línguas, e também aquilo que o Bruno falou das chamadas grandes línguas, entre aspas, né? Alemão, inglês, árabe, português, chinês, essas línguas com muitos falantes e muito forte nas relações de poder, para ver o quanto é desigual a distribuição. Então, a Unesco aponta, como mostram Beltrão e Vogt, 2019, que a maioria dos habitantes do planeta, 97%, fala somente 4% de todas as línguas conhecidas. 4% desses 7.000. Isso significa que 96% das quase 7.000 línguas conhecidas são faladas por apenas 3% das pessoas no mundo. Isso faz com que a atividade de vocês da Obelepédia, que eu estou apaixonada por essa atividade, parabéns a vocês por terem proposto, é muito importante porque passa a ser mais um instrumento de visibilização dessas línguas, né? E eu vou falar então, vou iniciar a minha palestra falando de diversidade interlinguística, no sentido de o quanto diferentes línguas apresentam diferentes processos, né, para expressar conceitos comparáveis, semelhantes, e também vou falar de diversidade intralinguística, aí olhando para o português brasileiro, né, para processos de variação linguística no português brasileiro, como o Rodrigo adiantou um pouco para vocês, então nós vamos estar falando de regras variáveis da língua. Bom, queria começar então falando de conceitos que são importantes para o campo da morfologia, né? A morfologia pode ser entendida como a parte da gramática que analisa a estrutura das palavras, então a morfologia se coloca no domínio da palavra, da estrutura interna dela e também das classes em que as palavras se distribuem. Né? E é tradicionalmente, desde os gramáticos da tradição latina já, se divide entre a morfologia derivacional, que é aquela que estuda os processos de formação de palavras, de um lado, e a morfologia flexional, que vai estudar as flexões, ou seja, o estudo dos processos de variação da forma dos itens lexicais por razões gramaticais. Então, por exemplo, caí, caiu, caímos, caíram, caía, e eu vou falar aqui na minha fala, principalmente de morfologia flexional. Vocês aí, nas atividades da UBL, eu acredito, estão convivendo bastante com classes, com a realidade das classes gramaticais, né, que é algo assim, um elemento
extremamente importante da morfologia, né? Inclusive, vocês vão ter que abordar classes gramaticais, pelo que eu entendi, pelo menos 3 delas, né? No verbete de vocês, da Obelepédia. E as classes gramaticais representam realmente tipos de palavras, né? Que se comportam da mesma maneira, né? O que é ser de uma mesma classe. Assim como aves têm determinadas características em comum e répteis têm determinadas características em comum, é mais ou menos assim também com as classes gramaticais. Elas têm comportamentos em termos de estrutura interna, das flexões que elas apresentam ou não, e também das relações que elas traçam, que elas estabelecem com as outras palavras, que são de um mesmo tipo. Então, as classes gramaticais não são algo que os descritores criaram. Elas efetivamente acontecem e nós, como falantes nativos de línguas humanas, eu acredito que todos aqui sejamos falantes nativos do português brasileiro, né? Então, supondo aqui, todos falantes nativos de português brasileiro, internalizadas as classes gramaticais do português brasileiro e como elas devem se comportar do ponto de vista da morfologia flexional e também das combinações sintáticas de que elas podem participar, né? Então, nesse sentido, mesmo aqueles falantes nativos que não receberam uma instrução acerca de classes gramaticais, ou seja, que não foram apresentados a uma reflexão metalinguística consciente acerca das classes gramaticais, têm internalizada essa divisão. Tanto que nenhum falante de língua humana, nenhuma, realiza sentenças com palavras de uma mesma classe gramatical, ou só de uma mesma classe gramatical, né? Que é o que acontece em 1 e 2. 1 e 2 são impossíveis, né? E o asterisco está demonstrando essa impossibilidade, né? Nós linguistas usamos esse asterisco para mostrar que é uma estrutura agramatical, que ela é impossível de acontecer, e nesse caso porque são formadas com a mesma são estruturas com a mesma classe gramatical, ou seja, não são possíveis. E 3, a gente vê uma estrutura possível, em casa dei comida para o cachorro na cozinha, e aí vocês vão ver que há palavras de várias classes, né? Os substantivos casa, comida e cachorro e cozinha, as preposições em e para, os artigos, né? O verbo, aqui flexionado na forma dei. E um primeiro ponto com relação à diversidade interlinguística na morfologia é que as classes gramaticais elas variam entre as línguas. Então, as línguas apresentam diferentes classes gramaticais, então as 10 classes gramaticais que se reconhecem na língua portuguesa não necessariamente estão presentes em todas as línguas e também a maneira como as classes gramaticais se comportam varia entre as línguas humanas. Então, por exemplo, a classe dos artigos, né, do português, em que está o, e a, e uma, essa classe não existe em várias das línguas indígenas brasileiras. E também em várias das línguas indígenas brasileiras, a classe dos adjetivos, que em português tem palavras como complicado, como difícil, como interessante, como bonito, não se coloca propriamente como uma classe especial, mas como enunciados de natureza verbal, né? Verbos estativos que indicam
estado. E, então, para a gente ter um contato inicial aí com, ou retomando, que vocês podem já ter visto, de elementos importantes na morfologia, é importante a gente distinguir, também é importante a gente distinguir entre as categorias lexicais, que são aquelas que estão ligadas a um conteúdo descritivo no mundo externo, por assim dizer, o mundo biosocial, como manhã, rebater, cedo, complicado e saudade. Substantivos como manhã remetem a uma realidade no mundo extralinguístico. Advérbios como cedo, também. Verbos como rebater, também, etc. E, de outro lado, as categorias funcionais, que têm função essencialmente gramatical, né? Como que intralinguística. E, nesse sentido, como aponta Maia 2006, valem por sua função em relação às outras. Então, como no português, de, com, que e se. Ou seja, as preposições do português são categorias funcionais, as conjunções são categorias funcionais, né? E com relação à estrutura interna das palavras, as palavras são compostas de morfemas que são tradicionalmente caracterizados como unidades mínimas portadoras de sentido. Então, o sã inicial de sapo e de cinema não tem nenhum sentido associado a ele. Mas, se a gente pensa no sã, que está no final de bananas, de casas, de meninos, e que expressa a oposição de que bananas, casas, meninos, está no plural, enquanto banana, casa, menino não está no plural, está no singular. Então, aí se pode reconhecer o sentido associado e ver que esse sã final de bananas e carros é um morfema. Então, tendo em mente, como a gente está vendo, que os morfemas são unidades mínimas portadoras de sentido, né, vai haver a distinção entre os morfemas lexicais, as chamadas raízes, e aí que encerram o conteúdo lexical, aquele que aponta para o universo biosocial, extralinguístico, e vão haver também os morfemas chamados de gramaticais ou afins. Os derivacionais, que vão estar presentes nos processos de formação de palavras, como o rede, redefinir e o uso de gorduroso, e os flexionais, que vão ser os que vão mais nos interessar aqui, né? Que eu vou chamar mais atenção. Então, o morfema de plural em mesa, o morfema vá, que indica pretérito imperfeito em andava, o morfema mos, que indica a primeira pessoa do plural em entendemos. E eu vou estar na minha fala especialmente interessada no campo das categorias morfossintáticas, que, como diz Maia 2006, são as categorias que podem realizar-se flexionalmente, ou seja, através de flexões em diversas línguas, tendo consequências para a sintaxe. Então, onde morfologia e sintaxe se realizam aí uma interface, então, as categorias morfossintáticas. E eu queria, então, dar um exemplo para vocês, né, de morfologia, de estruturas da morfologia, também pensando na
diversidade entre as línguas do mundo, e, por coincidência, escolhi justamente um exemplo do tucano para falar da evidencialidade. Né? A categoria da evidencialidade é ligada à expressão da fonte de informação. Então, como o falante obteve aquela informação? Essa categoria da evidencialidade. A evidencialidade, em algumas línguas do mundo, é expressa, como o Bruno fez referência anteriormente, como um dos elementos gramaticais, ou seja, necessários de expressão obrigatória. Né? O português, a língua portuguesa, o português brasileiro, também tem estruturas de natureza evidencial, que vão apontar para a fonte de informação. Só que elas não estão gramaticalizadas, no sentido de que seja obrigatório para um falante de português indicar a fonte de informação. Se eu diz que vai ter greve do ônibus, quando eu coloco esse diz que, eu estou dizendo que a fonte de informação não sou eu exatamente. Então, essa é uma estrutura de natureza evidencial, mas ela não é gramaticalizada, assim no português, assim como a categoria de tempo, que é impossível em português se fazer uma sentença. Construir uma sentença com verbo finito, né? Uma oração simples, por assim dizer, e não colocar o verbo em algum tempo. Desculpem. O verbo vai estar obrigatoriamente com alguma expressão da categoria de tempo em português. Nas línguas da família tucano, então, é obrigatória a expressão da evidencialidade da fonte de informação, e as línguas da família tucano combinam, apresentam um sistema que combina os marcadores evidenciais, ou seja, ligados à fonte de informação, com aqueles que expressam o tempo. E nós vamos ver, então, as oposições nos exemplos de 4 a 7, que são de Eichenwald, 2002, e são da língua tucano. Vocês vão reparar que o primeiro constituinte é o sujeito, né? A palavra tucano que equivale a cachorro. Depois se vai ter a palavra tucano que equivale a peixe, o constituinte que é o objeto, e o contraste, a distinção que a gente quer destacar aqui, que é a distinção combinada do morfema que combina a expressão do tempo e a evidencialidade, a informação, a informação acerca da fonte da informação, ou seja, a noção de qual é a fonte da informação, que tipo de fonte é da informação. Então, vejam que aqui tem um morfema depois do radical verbal, e esse morfema está aqui, indicado na glosa, né? Com as noções que ele traz. Ele é de passado recente visual, ou seja, esse morfema traz conjugadas as informações do tempo, que é o passado recente, e de visual. Então, o falante realiza com esse morfema que está presente em 4, o a informação, o cachorro roubou o peixe, indicando que viu diretamente. Então, viu a cena do cachorro levando o peixe. Em 5, vejam que tem outro morfema. Os demais elementos são idênticos aos do exemplo 4, mas muda o morfema que está ligado à raiz verbal. E aí é um morfema que indica, ao mesmo tempo, passado recente
e a fonte da informação ser não visual, ou seja, o evidencial não visual. Então, seria alguém dizendo, o cachorro roubou o peixe, mas eu não vi diretamente, eu ouvi isso. Então, ouviu o barulho de arrastar o peixe, ouviu um ganido do cachorro, ouviu o que permitiu identificar essa situação. Aqui, na sentença 6, vocês vão ver que a raiz verbal do tucano vai estar junto de outro morfema, que aí indica o mesmo tempo passado recente, mas que a fonte da informação foi uma inferência. Então, é o evidencial inferencial. Então, alguém que diria, o cachorro roubou o peixe, e está indicando, eu inferi isso. Então, a situação poderia ser, as pessoas voltaram para buscar o peixe não estava ali, e tinha patas do cachorro na lama, perto do lugar onde o peixe estava. Então, a pessoa viu as patas do cachorro e inferiu, viu as pegadas do cachorro e inferiu. Ah, foi o cachorro que roubou o peixe. Então, construiu a estrutura com o morfema que reúne passado recente e evidencial inferencial. E o 7, por fim, é outro morfema, né, com uma vogal central. E esse morfema que contém a vogal central, ele é do mesmo tempo, passado recente, só que ele é um evidencial reportativo, ou seja, ele indica que alguém deu essa informação, é uma informação reportada. Então, o falante diria, o cachorro roubou o peixe, né? Alguém me informou, a fonte de informação é reportada. Se alguém tivesse dito, olha, o cachorro roubou o peixe, num primeiro momento, e depois esse falante diria a outras pessoas, o cachorro roubou o peixe, com esse inferencial de reportado, né, com o morfema que é de passado recente, e inferencial reportado do tucano, que está aqui na sentença 7. Bom, então, falando um pouco da sintaxe. A sintaxe, então, se a gente pensa numa estrutura sintática, as palavras são os constituintes últimos da frase, ou seja, que estão no nível mais abaixo, na primeiro momento de formação. E os constituintes imediatos das frases são os sintagmas, né? Então, a gente saiu do domínio, saiu um pouco do domínio da morfologia, onde a gente está olhando para a estrutura interna das palavras e para de que classe são as palavras, para olhar agora as estruturas em que as palavras combinam para formar frases. Então, algo que a gente começa tendo em mente é que as palavras são os constituintes últimos das frases, ou seja, no primeiríssimo nível de organização, não são os constituintes imediatos. Os constituintes imediatos das frases são os sintagmas, que já são construções que trazem relações hierárquicas, né? Um sintagma tem sempre um núcleo e as outras estruturas, quando um sintagma tem outras estruturas além do núcleo, essas estruturas estão organizadas na dependência desse núcleo. Então, quando se fala em sintaxe, está sempre se falando de relações hierárquicas, né, que vão se estruturando em níveis sucessivos, aquela ideia de que se vai formando uma
árvore, né? Então, se trata de estruturais que se concatenam em ciclos sucessivos. Então, vamos voltar lá na sentença que eu tinha apresentado quando a gente falou das classes gramaticais, que está aqui de volta em 8. Em casa, dei comida para o cachorro na cozinha. Então, as palavras são o primeiro nível de constituição da frase, mais abaixo de todos. Então, o último constituinte. Mas nós temos aqui sintagmas. Então, cozinha, unido com A, já formou um sintagma. E aí, com a presença da preposição em, a gente ficou com um sintagma preposicional, né? Com a preposição em e A mais cozinha. Da mesma maneira, U e cachorro, uma primeira unidade de núcleo mais elemento dependente, e aí a preposição para forma o sintagma preposicional para mais o cachorro, o núcleo para mais o cachorro. Comida é o próprio núcleo do sintagma nominal comida. E aqui nós temos, então, o constituinte verbal, o sintagma verbal, com o núcleo dei e todos os outros, né, a combinação de todos os outros, comida para o cachorro na cozinha. E nós poderíamos reconhecer, então, as concatenações em ciclos sucessivos também para a sentença 9 e para todas as outras, né, estruturas da língua. Então, o dia, um primeiro constituinte, todo o dia, um segundo constituinte, e estudaram o núcleo do sintagma verbal com o constituinte complexo, né? Por todo o dia. Então, quando se fala de sintaxe, estamos falando de relações hierárquicas e sempre de um núcleo e dos elementos que dependem dele do ponto de vista sintático. E queria falar um pouco, então, aqui de diversidade na sintaxe, pensando em diversidade interlinguística, na diversidade considerando as línguas humanas em geral. Estou pensando, então, no constituinte que está em função de sujeito, né, que vai ser um sintagma nominal, ou o constituinte que está na função de objeto direto, que também vai ser um sintagma nominal, e o verbo. Então, como esses constituintes nas línguas do mundo se ordenam, são ordenados na chamada ordem básica. O que vai ser a ordem básica de uma língua? Considerando, então, as sentenças que os linguistas vamos chamar de menos marcadas. O que é menos marcada? Que não tem nenhuma especificidade. Então, o que são consideradas as sentenças básicas? As declarativas afirmativas. Elas não têm nenhuma especificidade do tipo ser as negativas, ser as interrogativas, ou ter algum deslocamento de constituinte para ênfase, algo do tipo brigadeiro eu adoro. Né? Eu adoro brigadeiro é declarativa afirmativa básica. Quando já tem a mudança de constituinte que dá ênfase brigadeiro eu adoro, que topicaliza brigadeiro, já não se trata de uma sentença declarativa básica. Então, aqui eu vou falar para vocês da oração declarativa básica, como nas línguas do mundo, como nos estudos tipológicos já se reconheceu
como as línguas do mundo se distribuem de acordo com a maneira como ordenam o constituinte sujeito, objeto e verbo nas declarativas afirmativas básicas. O campo da tipologia linguística é aquele que agrupa as línguas por traços em comum. Então, as línguas podem ser reunidas por filiação genética, como vocês estão vendo, se a língua é da família tucano, se a língua é da família caribe, se a língua é da família das línguas românicas, se a língua é da família G. Isso é uma filiação genética, de ser de uma origem, de apresentar uma origem comum. Mas aqui estamos falando de um agrupamento tipológico das línguas, ou seja, delas apresentarem traços comuns. Então, as línguas organizadas pela ordem nas sentenças declarativas básicas. Se reconheceu, então, que a ordem sujeito, objeto, verbo aparece nas sentenças básicas de 45% das línguas que se conhecem. Sujeito, verbo, objeto, como a da língua portuguesa, em 42%. Verbo, sujeito, objeto, em 8% das línguas. Verbo, objeto, sujeito, em 3% das línguas. E vocês vão ver que as línguas em que o constituinte inicial da sentença declarativa básica é o objeto, tanto as objetos sujeito-verbo quanto as objeto-verbo-sujeito, são 1% das línguas humanas conhecidas. E o que é bem interessante é que essas línguas foram conhecidas bem recentemente pela comunidade dos linguistas. São línguas amazônicas e foram descritas bem recentemente. Tanto é que algumas tentativas de estabelecer universais linguísticos, ou seja, o que todas as línguas humanas fariam, chegaram a propor que o objeto direto não seria constituinte inicial de sentenças declarativas básicas. Mas os dados empíricos, ou seja, a realidade de haver línguas com essa estrutura, desmentiu essa proposta de universal. Então, aqui, para apontar para vocês a diversidade na sintaxe, uma língua brasileira que tem ordem básica, ordem na sentença declarativa básica, objeto direto, sujeito, verbo é o nadab, da família Nadahup, e as línguas objeto, verbo, sujeito foram reconhecidas principalmente na família Caribe, como Rixcariana. Vocês vão ver aqui em 10 que o primeiro constituinte da sentença é aquele que desempenha a função sintática de objeto direto. Depois vem a forma verbal. E, na última posição, o sujeito. E 11 é um exemplo da língua macuxi, também da família Caribe, e vocês também vão ver que o primeiro constituinte então, a tradução da estrutura em 11 é nós cortamos a árvore faz muito tempo, e vocês vão ver que o primeiro constituinte é o que está em função de objeto direto, o segundo é a forma verbal no passado distante, e a terceira é o sujeito, o pronome pessoal de primeira pessoa do plural exclusivo e o morfema de marca de sujeito. Então, em línguas como o macuxi, a primeira pessoa do plural tem duas realizações. Uma exclusiva, que não inclui o ouvinte, e uma inclusiva,
que inclui o ouvinte. O português não tem essa diferença de primeira pessoa inclusiva e exclusiva. Então, eu posso dizer, sem incluir vocês que estão me ouvindo, nós que fizemos graduação na USP no início dos anos 90, fomos alunos do professor Alfredo Bose, né, a quem, tristemente, a gente nos despedimos essa semana. Né? Então, é um nós exclusivo. Vocês que estão ouvindo não fazem parte. Mas eu posso dizer um nós, também com o pronome nós, algo inclusivo que é nós estamos discutindo dados da família Caribe. Nós todos que estamos aqui. Ou nós estamos vendo dados da família Caribe, né? Retirados do trabalho de Pacheco 2011. Alguma pergunta? Fazer uma paradinha aqui também. Temos alguma pergunta, Rodrigo? Não, no chat não tem, não. E Acho que ninguém alguém se teria? Vocês manifestou. teriam? Tá. Ah, uma coisa que eu tinha que ter falado bem no começo e não falei para vocês. A minha conexão, não, a internet, ela não anda muito amiga. Então, se estiver cortando ou se por acaso eu cair, assim, se estiver muito cortado ou o som tá bom, Tá Não, pra ótimo. mim, tá tá bom. bom? Mas aí qualquer problema vocês me avisem, por favor, no chat. E claro, porque aí eu tento trocar para outra conexão. Mas acho que está É. indo, Não, tá tá bem, bom. né? Tá O dando para pessoal tá ouvir. falando que tá bom. Ai, que bom. Obrigada. E eu quero falar, então, pensando nas categorias morfossintáticas, que são aquelas categorias que tradicionalmente se expressam por flexões e que têm consequências para a sintaxe. Então, lembrando aquela definição de categoria morfossintática que nós já fizemos, né? Anteriormente, e eu quero falar especificamente da categoria de caso. E aí, a gente se lembra de pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. É exatamente da categoria de caso que eu vou estar dizendo. E vou, então, me apoiar na definição de caso colocada por Blake, que eu traduzi aqui para vocês. Caso é um sistema de marcação nos nomes dependentes, ou seja, aqueles que não são o núcleo do sintagma, para o tipo de relação que estabelecem com seus núcleos. Tradicionalmente, o termo se refere a morfemas flexionais e, tipicamente, o caso marca a relação, no nível da sentença, entre um nome e um verbo, e, no nível do sintagma, entre um nome e uma preposição, ou um nome e uma posposição, ou um nome e outro nome. Então, principalmente morfemas flexionais, mas o caso está, então, ligado ao tipo de relação que um nome dependente estabelece com seu núcleo. Aqui na apresentação de hoje, eu vou falar principalmente os ligados à relação entre um nome e o verbo no domínio da sentença. Mas, no domínio do sintagma, entre dois nomes, por exemplo, no caso, na situação de construções genitivas, que indicam posse. Né? Então, livro da Beatriz. Que o possuidor é Beatriz, a preposição está fazendo essa relação entre os nomes. Na estrutura do português, é a preposição que está fazendo isso.
Mas no inglês, Beatrice's book, né, aquele representado na escrita como um apóstrofo S, você vai ter a indicação da categoria morfossintática de caso genitivo. Você está indicando o possuidor. Em muitas línguas humanas, a relação entre possuidor e possuído se representa com os dois nomes e um dos nomes, o possuidor ou o possuído, com um morfema de caso, justamente para indicar se ele é o possuidor ou se é o possuído. Então, pensando aí que caso é uma categoria morfossintática, vamos dar uma olhadinha na diversidade na morfossintaxe. Mas antes da gente ver a diversidade na morfossintaxe, tem algo bem importante da gente levar em conta, que é, falamos da diversidade, a gente falou, por exemplo, das línguas tucano, com a sua marcação morfológica, que combina tempo verbal e fonte da informação, né? Os morfemas são temporais e evidenciais. E ter um sistema assim não é, para a ciência da linguagem, nem melhor nem pior do que um sistema que seja diferente, né? São apenas maneiras diferentes de expressar relações. Então, não há como dizer que determinado processo sintático ou morfossintático é melhor ou pior do que outro, como nós vimos as línguas caribe com a ordem na sentença básica, objeto, verbo, sujeito. Diferente da ordem básica da língua portuguesa, que é sujeito, verbo, objeto, mas impossível dizer, ou melhor, nem faz sentido dizer, procurar dizer se uma seria superior à outra, né? Do ponto de vista científico, não há nenhuma justificativa para se escolher algum dos tipos de ordenação sintática das sentenças como sendo melhor ou pior. E vamos, então, pensando nessa direção, olhar para a diversidade na morfossintaxe e para diferentes sistemas de marcação de caso. Como eu falei para vocês, vou estar interessada aqui em olhar para o caso que está ligado à relação que aquele nome desempenha com o verbo no nível da sentença. Então, qual é o papel do nome? E, nesse sentido, vou com Dixon, 1994, e muitos outros linguistas, identificar nas línguas humanas naturais 3 universais sintáticos semânticos, ou seja, que reúnem características que são do campo da sintaxe e também da expressão dos sentidos. E eles são representados, esses 3 universais, por S, que é o sujeito de uma frase com verbo intransitivo, A, que é o sujeito de uma frase com verbo transitivo, e o O, que é o objeto direto. E aí eu vou pedir para vocês lembrarem o pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. Não por acaso, o pronome pessoal do caso reto é o que está na função de sujeito. Eu sonhei, eu comprei batata. Né? E oblíquos são os casos como se fossem não retos, os que não são do sujeito. Então, vamos olhar aqui para o alinhamento, como a gente costuma
descrever os sistemas de caso. Então, um alinhamento que é do tipo, chamado do tipo nominativo acusativo. O que é um alinhamento nominativo acusativo numa língua? Significa que uma língua, dentro daqueles três universais semânticos, dentro dos três universais sintáticos semânticos, faz a seguinte distribuição: reúne com o mesmo tratamento morfossintático o sujeito da intransitiva, da oração intransitiva, ou seja, o S, e o sujeito da oração transitiva, ou seja, o A. E esse tratamento morfossintático unificado para os sujeitos é chamado de caso nominativo. E nesse sistema, o constituinte, o nome, o sintagma nominal, que está com função de objeto direto, recebe um tratamento diferenciado, né? Um tratamento morfossintático que é só para ele. E esse é o caso acusativo. Então, vamos ver exemplos de línguas que têm alinhamento nominativo acusativo. Ou seja, reúnem com o mesmo tratamento morfossintático de caso o sujeito da intransitiva, o sujeito da oração intransitiva e o sujeito da oração transitiva. E dão outro tratamento em termos de marcação de caso para o objeto direto. Então, essas são sentenças do latim. Em 12 e 13, a gente repara que é um verbo intransitivo. E os nomes estão associados a morfemas, aliás, os nomes que são sujeitos desses verbos, os nomes que em 12 e em 13 estão desempenhando a função de sujeito desses verbos intransitivos, recebem o morfema us, ó. O morfema us ligado ao sujeito de uma intransitiva, de uma oração intransitiva, com verbo intransitivo. O que vai acontecer em 14 e em 15? Em 14 e em 15, o verbo é um verbo transitivo. E vocês vão ver que o sujeito dessa oração transitiva está recebendo o mesmo morfema us, do sujeito da intransitiva, ou seja, o de caso nominativo. E o que está acontecendo com o objeto? Está recebendo o morfema que aqui em servum, aqui em dominum, uma marcação casual exclusiva do objeto direto, ou seja, um morfema de acusativo, que indica o objeto direto. Rodrigo, tem alguma pergunta? Não, tá bem, pode ir indo. Até a gente ainda tem mais ou menos uns 20 minutos. Então pode Na ir. verdade, sou eu que queria fazer uma perguntinha. Tá bem. Se a gente pode dizer que o português brasileiro tem alinhamento nominativo acusativo. O que vocês acham? Fala aí, galera. Acho que sim. A senhora estava comentando isso dos pronomes, mas eu acho que é em pronomes, em substantivos não acontece. Muito, muito, muito. Foi Manuela que falou? Sim. Ótimo isso que você falou, Manuela. Que realmente o português também é uma língua de alinhamento nominativo acusativo e se percebe uma marcação morfológica disso nos pronomes pessoais.
Perfeito. Então, por exemplo, eu serve para o sujeito seja da intransitiva, seja da oração intransitiva, seja da transitiva, né? Então, como eu tinha dito, eu constata ou eu sonhei. E o me é exclusivo do objeto direto. Você me viu. A mesma coisa se a gente pensa no paradigma da segunda pessoa do singular. Tu é o sujeito, a forma para o sujeito, tanto da intransitiva quanto da transitiva. Então, tu dançou, tu correu muito, uma intransitiva, ou tu escreveu cartas, sujeito de uma transitiva. E o te só para o objeto. Eu te vi, ele te conhece. Então, o morfológico a gente só percebe aí. Mas com uma diferença morfológica, né? Na forma, a gente só percebe nos pronomes. O latim fazia essa diferença morfológica, marcando caso morfológico no nome, inclusive. Agora, como é que o português faz essa distinção? Faz sintaticamente. O sujeito é expresso antes do verbo e o objeto é expresso depois do verbo. Então, o rato viu a Beatriz, eu continuaria aqui quietinha, porque eu fui vista, né? Agora, se fosse a Beatriz viu o rato, eu já estaria pulando e gritando, porque teria sido o sujeito, né? Eu teria visto o rato. Então, a Beatriz viu o rato viu a Beatriz. O português marca com o sujeito sendo o constituinte que é expresso antes do verbo e o objeto sendo o que é expresso depois do verbo. No caso dos nomes, a gente poderia perceber por essa questão da ordem dos constituintes, Manuela. Já a distinção vai ser sintática. E, de fato, a língua portuguesa, o português brasileiro, inclusive, tem alinhamento nominativo-acusativo. E agora eu quero falar para vocês da outra possibilidade, que é o chamado alinhamento ergativo-absolutivo, que se calcula que seja a maneira como 1/4 das línguas humanas se organizam, que é distribuir aqueles 3 universais sintáticos semânticos, então, o sujeito da oração intransitiva, o sujeito da oração transitiva e o objeto direto, de uma outra forma. O sujeito da oração intransitiva e o objeto direto recebem o mesmo tratamento morfossintático. E um tratamento único, do ponto de vista do morfema que recebem ou da maneira como é expresso, fica reservado para o sujeito da oração transitiva. Esse tipo de sistema de caso, então, é chamado de alinhamento ergativo-absolutivo, porque se convencionou chamar de absolutivo o caso que se liga ao sujeito da oração intransitiva e ao objeto direto, enquanto o caso ergativo é aquele exclusivo do sujeito da oração transitiva. Então, como eu disse para vocês, calcula-se que 1/4 das línguas do mundo seja presente alinhamento ergativo absolutivo, né? Ou algum processo com esse alinhamento. As línguas da família Pano apresentam alinhamento ergativo absolutivo, por exemplo, e aqui vocês vão ver alguns dados do Schoenauer, de Cândido 2004, e vamos ver juntos, então. 16 é uma sentença que pode ser traduzida por a cobra morreu, ou seja, é um verbo intransitivo. O que acontece?
acontece com o sujeito do verbo intransitivo? O sujeito do verbo intransitivo não recebe nenhum morfema expresso, né? O S não recebe nenhum morfema expresso. O sujeito da intransitiva. Em 17, a gente tem a cobra mordeu a galinha, né? Temos então, um verbo transitivo, na K, com o lexema na K, morder, e aqui o sujeito da oração com verbo transitivo recebe um morfema nasal, um morfema final nasal, que indica que ele é o sujeito da transitiva. E o que acontece com o objeto direto? Não recebe nenhum morfema explícito. O que nós vamos ver em 18, que tem tradução correspondendo a galinha comeu o milho? Então, a gente vai ver pi, né, a raiz pi, que é transitiva, e vamos ver o sujeito da transitiva, o nome que está desempenhando a função de sujeito da oração transitiva, recebeu um morfema na, que é um alomorfe do que aparece em 17, ou seja, é o mesmo morfema numa variação que é morfofonológica, mais ou menos como ilegal e infeliz, é o mesmo morfema, um com a forma sonora i, outro com a forma sonora in. Né? São alomorfes, o i, prefixo i de ilegal e o prefixo in de infeliz. Então, aqui também nós estamos diante de alomorfes. E o que acontece com o objeto direto da intransitiva? Aliás, desculpem, o objeto da sentença transitiva não recebe um morfema explícito. Então, aqui se trata um sistema nominativo ergativo de alinhamento de caso, em que o sujeito da intransitiva e o objeto direto são tratados da mesma maneira, sem um morfema expresso específico, e o constituinte, o nome, o sintagma nominal, que é o sujeito da oração transitiva, recebe um sufixo nasal ou um alomorfe desse sufixo nasal. Então, só para a gente fazer uma brincadeira rapidamente, se a gente fosse brincar de falar português brasileiro ergativo, então a gente diria assim, você me viu, né? O me acusativo, eu comprei batata, o eu ergativo, mas me sonhei, me corro todo dia, porque a forma do sujeito da intransitiva seria igual morfologicamente, receberia o mesmo tratamento morfológico que o que o objeto direto. Rodrigo, você gostaria que a gente fizesse uma pausa aqui, depois do alinhamento, e aí eu falo sobre a diversidade interna ao português brasileiro? Não, acho que a gente pode ir até o final e aí abre para pergunta. Então, tem uma coisa bem importante aqui também da gente não deixar passar. Veja, se uma língua é de alinhamento de caso ergativo absolutivo, ou se ela é de alinhamento nominativo acusativo, isso não faz claro que uma língua é melhor ou pior que a outra. Né? Não tem como
do ponto de vista científico, colocar como melhor ou pior alguma dessas possibilidades estruturais. Elas são igualmente funcionais, né? São sistemas igualmente eficientes. É impossível colocar em termos de melhor ou pior.